A gente falou da esclerose sistêmica, foi muita coisa, foi muito rápido. Acho que é confuso, mas é isso aí, gente, não tem mais o que falar. Lembra dessas divisões, lembra dos autoanticorpos e a correlação tanto nas formas limitada, difusa e com as doenças do pulmão, e lembra que a crise renal trata com captopril, tá? Uma questão para finalizar essa parte. Assinale a incorreta. Para ficar mais rápido, eu vou falar já, tá? E depois eu vou mandar um slide, né? Aí a incorreta é a letra C, porque fala que a doença pulmonar intersticial, que é aquela PIN, lembra da PIN? Ela pode ser encontrada em até 90% dos pacientes na necrópsia, em 85% pela tomografia. Os fatores de risco para esse acometimento incluem sexo feminino, indivíduos brancos, pequeno comprometimento da pele? Não, é o contrário, é sexo masculino, indivíduos negros e tem associação com o anti-SL70, antitopoisomerase. Então, o acometimento da pele ele é grande, lembra? É o difuso. Então, tá tudo errado aqui nessa parte. O PIN, ele tem mais associação, ele é mais grave, é um acometimento pulmonar, no sexo masculino, afrodescendentes. Tá? Então, por isso que essa tá incorreta. Vamos falar das miopatias inflamatórias idiopáticas. O próprio nome já diz, é uma miopatia. Miopatia é uma inflamação do músculo esquelético. Então, são doenças inflamatórias autoimunes do músculo esquelético. Aqui eu coloquei as enzimas, isso é importante saber, os marcadores que falam para a gente que está tendo acometimento, que está tendo lesão muscular, que é a CPK, aldolase, a AST-ALT e o LDH. Quais são as 3 doenças que compõem, então, os quadros de miopatia inflamatória idiopática? Tem a dermatomiosite, polimiosite, que a gente vê juntinho, e a terceira, que é a diferentona, a miosite por corpúsculos de inclusão. Dermatomiosite e polimiosite têm características em comum e tem coisas que as diferenciam. O que elas têm em comum? Ambas vão fazer uma fraqueza muscular, isso é importante, essa fraqueza muscular, ela é proximal, ou seja, é nas cinturas, cintura escapular, cintura pélvica, e ela é simétrica, comete um lado ou comete o outro. Pode fazer artralgia, artrite, sintomas constitucionais, pneumonia e fenômeno de Raynaud, tá? Então, lembrar dessas coisas em comum, especialmente essa fraqueza muscular proximal simétrica, lembra disso. Agora, tem as coisas que as diferenciam. Bem, a dermatomiosite, ela vai ter manifestações dermatológicas, certo? Então, ela vai ter essas diferenças com relação à polimiosite. Além disso, só na dermatomiosite a gente vai ter infiltrado de vasos sanguíneos, infiltrado perivascular. Por isso que a dermatomiosite, inclusive, ela tende a ser mais grave por conta dessas infiltrações de vasos. Ela vai ativar a resposta humoral, que é mediada por linfócito CD4. A capilaroscopia também é alterada, assim como na esclerose sistêmica, tem esse padrão SD. Aí vem as manifestações cutâneas, igual eu tinha falado, dermatológicas, que diferencia da polimiosite, que não tem. A única manifestação dermatológica que pode existir na polimiosite é o fenômeno de Raynaud. Do resto, só a dermatomiosite que vai ter, que é telangiectasia, sinal do Challe ou do decote, que são umas manchas assim vermelhas que formam onde ficaria o Challe, né, aqui no pescoço da pessoa, no decote. Heliótropo e pápulas de Gottron, que é essa figurinha aqui de baixo. O heliótropo são essas manchas violáceas nos olhos, e as pápulas de Gottron são essas pápulas, essas nodulações nas regiões articulares aqui. Só a dermatomiosite que tem. Outra questão importante, lembra que eu falei então, dermatomiosite, ambas, dermato e polimiosite,
tem fraqueza muscular proximal simétrica, coisa mais importante. Só na dermatomiosite, ela é mais grave, ela tem infiltrado perivascular, tem manifestação dermatológica, e ela também é mais grave, além pelo fato de infiltrar vasos, porque ela tem associação com síndrome paraneoplásica. Então, muitas vezes, ela não é nem idiopática, ela não é nem primária, essa dermatomiosite, ela é secundária, ela é uma síndrome paraneoplásica de um câncer de ovário, de um câncer de estômago. Então, sempre que você olha para o paciente falar e acha que é uma dermatomiosite que ele tem, pesquisa câncer, porque tem essa associação. Dermatomiosite pode ser, na verdade, uma síndrome paraneoplásica de um tumor à distância, certo? E a terceira doença, miopatia inflamatória, que ela é a diferentona, é a miosite por corpúsculos de inclusão. Ela é diferentona porque ela é tudo ao contrário das outras duas. Ela acomete mais homens, mais velhos, as outras é mulheres. A miosite por corpúsculos de inclusão também, ela tem essa fraqueza muscular, só que ela pode ser proximal e distal e pode ser assimétrica, tá? Então é o contrário. A eletroneuromiografia é um exame que pode ser realizado nessas doenças. Para a dermatomiosite e polimiosite, ela vai dar um padrão que é o neuropático, o miopático, desculpa, o miopático. Aqui na miosite por corpúsculos de inclusão é diferente, para variar. Ela vai ter um padrão tanto neuropático quanto miopático, então é uma eletroneuromiografia mista. Vai ter na biópsia vacúolos de acúmulo de substância beta-amiloide. Eu vou ter uma resposta imune celular, mediada por linfócitos CD8, e diferentemente da dermato e da polimiosite, a miosite por corpúsculos de inclusão não responde bem a corticosteroides, tá? Para as miopatias inflamatórias, a gente tem esses autoanticorpos que é importante saber. Tem o anti-Mi, anti-Jo, anti-SRP e anti-MDAS. O anti-Mi, ele é só presente na dermatomiosite e ele indica um bom prognóstico. Anti-Jo, ele tem associação com pneumonia. Anti-SRP, ele está associado a formas necrosantes que envolvem o coração também, faz essa inflamação. E o anti-MDAS, ele é o anticorpo que indica pior prognóstico. Então, o Mi, bom prognóstico, MDAS, pior prognóstico. Então, são esses que precisa saber. Questão, paciente jovem, tem fraqueza muscular proximal nos últimos 4 meses, tem fraqueza muscular proximal nos membros superiores e inferiores. Na ectoscopia, apresenta pápulas acastanhadas sobre algumas articulações, lembra o que é isso? É Gottron. Dosagem da CPK está alterada, da creatina fosfoquinase. Tem a biópsia, que revela um infiltrado inflamatório perivascular e perimesial, com evidência de atrofia perivascular, que indica o diagnóstico de dermatomiosite. Então, você tem a fraqueza muscular proximal, simétrica, tem as manifestações cutâneas e tem esse infiltrado de vasos, então é dermatomiosite. E para a gente terminar, vamos falar da doença mista do tecido conjuntivo. Tem gente que fala que isso não é nem doença, tá? Tem gente que fala que ela é uma coisa meio perdida, porque vamos diferenciar 2 conceitos antes de falar disso. Síndrome de superposição, que é o overlap, e doença mista do tecido conjuntivo. Uma síndrome de superposição ou overlap é quando a pessoa ela é muito azarada. Então, ela tem lúpus e artrite reumatoide, ela tem dermatomiosite, esclerose sistêmica, sabe? Ela faz critérios, ela fecha critérios diagnósticos para ambas as doenças, para mais de uma doença junto, entendeu? Superposição ou overlap é isso, ela fecha critérios diagnósticos para essas doenças ao mesmo tempo, várias. Doença mista do tecido conjuntivo, não. Ela tem manifestação, igual eu coloquei aqui, né, na primeira bolinha. Faz lúpus, manifestação de lúpus, de dermatomiosite, polimiosite.
esclerose sistêmica, artrite reumatoide pode ter também em menor frequência, mas para nenhuma delas eu fecho critério diagnóstico. Então, eu tenho coisas isoladas de cada uma, não fecha critério para nenhuma delas e tem tudo junto e misturado, entendeu? Por isso que tem gente que nem considera uma doença em si, só uma coisa a mais que existe. Coisas importantes para saber dela, então. Essa diferença de overlap com a definição, saber essas doenças que podem estar associadas. Esse autoanticorpo, é o mais importante para vocês saberem de doença mista do tecido conjuntivo, é que ele tem positivo o anticorpo anti-U1-ribonucleoproteína, que é o anti-RNP. Ele está positivo. Ele é um anti-ENA, tá? Ele faz parte do grupo da anti-ENA. Lembra que a gente falou lá no comecinho da parte de laboratório. O FAN, ele é positivo, né? Porque o anti-RNP está dentro do grupo do FAN, né? Ele é positivo. E o padrão, ele é nuclear pontilhado grosso, que é um dos padrões de autoimunidade que a gente falou. Então, o FAN, ele é positivo. O anti-ENA, ele é positivo por as custas do anti-RNP. Então, em última análise, esse daqui, anti-RNP, que é o importante para vocês saberem. E, além disso, nenhum anticorpo que é específico das outras doenças, né, do lúpus, né, eles não podem estar positivos. Eu não posso ter, na doença mista do tecido conjuntivo, eu não posso ter um anti-Smith positivo. Eu não posso ter um anti-CCP positivo, entendeu? Porque aí é muito específico de lúpus e de artrite reumatoide, respectivamente, entendeu? Então, esses autoanticorpos que são muito específicos de certas doenças não podem estar positivos. O que pode estar positivo é isso que tem no slide aqui, o anti-RNP, o FAN nesse padrão anti-EMA. A capilarioscopia, assim como nas miopatias, na dermatomiosite, né, e também na esclerose sistêmica, a capilarioscopia ungueal vai estar alterada, que é o padrão SD. Então, essas três doenças fazem capilarioscopia alterada. Como eu tenho essa mistura aí de manifestações de várias doenças, mas não fecha critério diagnóstico para nenhuma, a tendência é que sejam manifestações mais brandas de cada uma delas, entendeu? Então, geralmente não é nada muito grave, à exceção de hipertensão pulmonar. A mortalidade desses pacientes, quando existe esse risco assim associado à doença mista do tecido conjuntivo, é isso, a hipertensão pulmonar associada, do resto, não. E, questãozinha, doença mista do tecido conjuntivo se caracteriza pela combinação de achados clínicos de lúpus, polimiosite, esclerodermia, e o anticorpo que caracteriza essa doença é a letra A, anti-RNP1. Acabou, gente. Gente, vamos tirar uma foto antes que eu esqueça. É a última revisão, gente, do ano, vocês têm noção. Graças a Deus. Vamos abrir a câmera para a gente fazer bonitinho, pode ser? Aê, obrigada. Como que eu faço para ver tudo mundo? Eu tô no Aí, computador, Rafa. Aí eu. Peraí, um minutinho. Eu vou tentar entrar pelo celular. Eu vou pausar a tá gravação. bom.